Então quer dizer que tem novidade envolvendo o Matias Rojas? É isso mesmo, tem uma novidade impressionante envolvendo o meia, muito bom de bola, que era interesse do São Paulo e acabou indo pro Corinthians. Tem uma nova etapa que eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo. Temos também novidades e atualizações envolvendo o nosso queridíssimo Antony, né? Jogador revelado, nossa joia da base. Perdão, gente, que está na Europa. E temos também atualizações muito bacanas envolvendo Ferrarese, Rian Francisco e muito mais que eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Chega nesse likeinho aí e bora pro vídeo, porque o Antony ainda pode render mais uma... Não é uma grande bolada, mas é um valor muito interessante pelo que nós estamos vendo do São Paulo fazendo, o São Paulo fazer das vendas dos jogadores, né? É uma coisa assim simplesmente absurda, né? Muito bom, porque jogadores ainda continuam rendendo pro São Paulo, mas os jogadores da base, que deveriam render muito mais na primeira venda, ainda não está acontecendo. Mas o Antony ainda pode render para nós agora cerca de 8 milhões e quase 9 milhões de reais, um valor aproximado a isso. Didi, o que tá acontecendo? Acontece que é o seguinte, galera, Antony já pediu pra sair do Manchester. Na verdade, o Manchester já também não queria mais o Antony, né? Ele tá no Betis, o Betis é um dos interessados, mas o Antony ainda tem um futuro indefinido. Perdão, gente, tá frio demais aqui. Nossa senhora, tá frio demais, aí começa a tosse, isso aí de sempre, perdão. Ó, Antony, então, tá no Betis. O Betis é um dos interessados. Só que o futebol do Antony não cai. Quando ele não tava de forma explosiva no Manchester, logo que ele foi pro Betis, ele já começou a ter destaque. Então o Antony, ele é um cara pra ter a carreira que nós realmente esperávamos. Um cracaço de nível Europa e que um dia volte pro São Paulo. Esse a gente sabe que na hora do vamos ver não vai ter palhaçada, né? Vai chegar e vai voltar pelo perfil, né, pelas características, pelo que a gente conhece do Antony, né, o Antony, ele do português, claro aqui, galera, o Antony, ele é poucas ideias, né, poucas ideias. Então, na hora do vamos ver, o Antony vai chegar e vai voltar pro São Paulo, isso é o que eu imagino. E aí, ele tá no Betis, só que o Betis quer comprá-lo, o Betis não quer perder, né, tá emprestado do Manchester pro Betis, e o Betis quer continuar com o Antony, só que tá entrando, acho que Juventus, Atlético de Madrid, Arsenal e outros clubes pesados pelo Antony, né? Clubes de maior expressão que o do Betis. E aí, quando você fala, a moeda dos caras lá é a mesma. E aí tem clubes que a gente percebe, né, que com todo respeito ao Betis, são maiores que o Betis. E aí querem levar o Antony. E aí fica cada vez mais difícil pro Betis continuar com o Antony. Mas dá pra nós entendermos que muito certamente o Antony sairá, né? O Antony sairá não, será negociado agora, seja com o Betis ou com qualquer outro clube. E aí falam de valores estratosféricos. Ainda não tem um valor definitivo, uma média, uma estimativa, se ele fosse vendido por um valor muito alto, o São Paulo ainda ganharia algo em torno de 9, acho que 9 milhões, aproximadamente 9 milhões de reais por mais uma venda do Antony. E aí que você fala, mas não é possível, né? Ainda bem, valor que vem, né, em um ótimo... É sempre bom esses valores entrando nos caixas, entrando nos cofres do São Paulo, mas a gente fala, mas não é possível, né? Você vê o Matheus Alves vendido por 35, tudo bem, tem mais valia, tem uma porcentagem ainda, mas ainda é pouco. Você vê jogador do São Paulo vendido por 20 milhões, 30 milhões de reais. Não pode. Precisa melhorar isso aí. Precisa melhorar isso aí de uma vez por todas. Galera, está definido, podem comemorar demais. E aqui é uma coisa que eu falo pra vocês, né, que é maravilhoso o que tem acontecido no São Paulo. Ferrarese não vai jogar mais de lateral. É engraçado, né? Nós estamos prestes a ter dias maravilhosos e eu já tô querendo pegar o Flamengo quanto antes, né? A gente já quer que volta logo o jogo, que volta logo o São Paulo pra ver a reestreia do técnico Hernan Crespo e pegar o Flamengo, por exemplo. Porque nós estamos vendo que agora a normalidade voltou pro São Paulo, ainda bem. Ferrarese agora, mesmo que o Crespo jogar, porque agora o Crespo vai jogar com 3 zagueiros, mas mesmo que o Crespo não for jogar com 3 zagueiros, for jogar com 2 zagueiros,
O Ferrarese não será lateral, não tem mais pardalzice no São Paulo. O Crespo só vai colocar, só vai fazer essas invenções, só vai inventar coisa quando não tiver o que fazer. Se ele tiver com o Cedric machucado, se ele tiver, sabe, com ninguém mais no time e expulsou um cara num jogo, não tem ninguém, aí eu acho que ele pode colocar um zagueiro na lateral, aí eu acho que ele pode dar uma improvisada por uma questão de contexto. Agora, chegar e escalar errado de propósito e tirar o jogador da posição de propósito, como fazia a comissão técnica, isso o Crespo não vai fazer, ainda bem, galera. Nossa, isso eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque a gente sabe que precisa de pouco pro São Paulo deslanchar. Não tô falando que nós vamos ser campeão de tudo, só porque o Crespo chegou. A chance é grande, mas não é isso. A gente sabia que o São Paulo poderia render muito mais só de fazer o certo ali, pelo menos, né? Trabalhar melhor, de ter uma evolução técnica. Aqui eu não tô querendo simplificar. Ah, só escalação, não é isso. É que você, a partir da escalação certa, você pode começar a evoluir. Você pode começar a tirar outras coisas, a enxergar além do básico ali. Então é isso, com o Crespo, pelo menos, cara, não estreou ainda, só que a gente já vê no treino movimentações finalmente e simplesmente fantásticas no São Paulo. Sabe, é uma reviravolta bem inesperada, ainda bem que está acontecendo. Mudanças assim que dá pra gente chamar de mudanças históricas no time de São Paulo, que nós não imaginaríamos que aconteceria tão cedo, ou que nós estamos pedindo, implorando há muito tempo. Bem como tirar o Luciano de meia. Nossa, gente, só disso aí, vocês estão sabendo? Eu vou contar pra vocês, eu já falei um pouquinho disso aí pra vocês, mas tá acontecendo, galera. Está acontecendo no São Paulo agora. Deixa eu tomar mais uma aqui. Perdão, gente, a garganta tá arranhando, mas é o clima. Onde vocês estão? Eu acho que tá frio na maior parte. Tem lugar que tá calor, né? Mas acho que na maioria, pelo menos aqui em São Paulo, tá um frio, gente. Tá um frio. Nossa. Dá uma aliviada, tomar essa água, gente. Dá uma aliviada na garganta, vocês me desculpem. Galera, Luciano não vai mais jogar de meia. Ainda bem, olha que coisa maravilhosa. Quem não viu, eu trouxe pra vocês no vídeo passado, quem não viu, Luciano não vai mais ser meia no São Paulo. E olha que coisa boa. E o Luciano, nós sabemos do potencial dele de atacante, de segundo atacante. Era tudo que nós queríamos, que chegasse um cara e falasse, peraí, vocês não perceberam que esse cara não é meia? E é o que o Crespo tá fazendo. Já treina com o Luciano de segundo atacante. E aí ele pode colocar o Rian também de segundo atacante. Eu falei um pouco disso pra vocês, gente. Teve uma live que eu falei com o Juba, meu irmão, eu falei, o Rian pra mim poderia ser segundo atacante. Parênteses, gente, prestem atenção. Eu também prefiro o Rian Francisco centroavante. Rian Francisco, pra mim, vai ser um centroavante de nível Europa, de nível de Champions League. Eu não tô brincando, eu não tô falando com clubismo. Só que eu falei, o Rian Francisco daria pra você colocar ele junto com um Caleri, por exemplo, que é um cara que não tem, a característica não tem nada a ver. E não era de segundo atacante, era como um outro 9 também. Deixar o Caleri tomar a primeira burdoada, né, de costas pra zaga adversária, com o Rian na chegada. Ele não precisa ser um segundo atacante, mas um segundo centroavante. Acaba virando um segundo atacante. Mas o Crespo já vê isso e já faz isso. Olha que coisa maravilhosa. Um dos caras que nós estamos esperando jogar com o Rian é o Dineno. O Dineno acabou de fazer 3 gols no treino lá. Tudo bem, é jogo-treino, mas fez. Significa que o cara tá bem. Significa que o cara tá detonando no treino. Já vemos melhora do Alisson no treino. Eu trouxe aqui pra vocês, mas significa que o Dineno tá bem. Está bem escalado, está bem posicionado, está confortável. Isso faz diferença. Se o cara fez 3 gols no treino, alguma coisa acertou. Alguma coisa o Dineno acertou, alguma coisa o Crespo acertou. Algo que não vinha sendo no São Paulo. E o Dineno eu vou falar pra vocês. Tem uma nova etapa, né, no São Paulo com esse Dineno. É um cara que pode render muito. Nós tínhamos uma certa resistência, e eu não me excluo disso. Nós tínhamos uma certa resistência em relação ao centroavante, porque nós queríamos ver o Rian Francisco de todo jeito. Porque a gente sabia que aquele trabalho não era nem justo e nem certo com o que estava sendo feito com o Rian.
nem justo e nem certo. Então eu queria ver o Rian. Só que o Dineno é um cara que chega de uma forma muito interessante. Primeiro porque ele tira a posição do André Silva. Isso é uma coisa boa também, né? Eu acho que o André não é tão ruim quanto vem aparecendo nos jogos. Eu não acho, gente, de verdade. Eu sei que isso aqui divide opiniões. Isso aqui divide opiniões de verdade. Mas assim, o André Silva, eu não acho ele tão ruim. Não é justo eu falar da queda de rendimento gritante que teve Caleri, Pablo Maia, Alisson e muitos outros jogadores. Não é justo eu chegar e falar dessa queda de rendimento e atribuir a queda de rendimento só ao atleta, só ao jogador André Silva. Pra mim faz parte da comissão técnica que não privilegiava ninguém, não conseguia fazer um bom sistema pra ninguém jogar. Então eu preciso ser justo, eu não acho o André Silva tão ruim. É que assim, agora, com todo respeito ao André, Caleri, vamos imaginar que o Caleri tá pronto. Caleri, Dineno e Rian, pra mim o André Silva perde espaço. Principalmente com o Luciano jogando de segundo atacante. Eu prefiro o Luciano do que o André Silva, tanto de segundo atacante, até mesmo de centroavante. Então o São Paulo, nada, tá muito bem servido. Pelo que tu indica, o Dineno vai jogar, e o Dineno é um dos caras que pode ter uma etapa maravilhosa, pode ter uma história muito grande no São Paulo. O Dineno, ele é um jogador muito interessante, muito promissor, que teve um histórico de lesão, mas que todo mundo botava muita fé no Dineno. O Dineno, ele tá pra mim, ele é um cara que ele vai se encaixar muito no São Paulo, olhando a carreira dele. Caleri e Luciano nunca foram sensação em outros clubes. Caleri nunca foi um cara querido e amado e respeitado nos outros clubes igual ele foi no São Paulo. Igual ele é no São Paulo. Assim como o Luciano. O Luciano, as melhores fases da vida dele foram no São Paulo também. Então acho que o Dineno, em um contexto diferente desses caras na chegada, ele é um cara que pode fazer história, pode escrever uma história muito bonita com o São Paulo por conta do contexto. Chegou com um técnico bem melhor do que a antiga comissão técnica. Tem jogadores de muito potencial da mesma posição e ao lado dele e na meia. E o cara já está adaptado. Já tem o Crespo, que é da mesma posição, um craque fenomenal da mesma posição de centroavante, que pode ensinar muito pro Dineno e posicionar o Dineno e favorecer o Dineno com as trocas e as alterações. Então, gente, sem brincadeira, é muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Eu brinquei aqui no vídeo passado. Eu fiz uma brincadeira, mas é verdade. Eu acho que o Luciano, ele se acha o Harry Kane. Ou que achavam isso. Mas eu vi um Luciano com o Zubeldia nesses últimos meses. Nesses últimos meses, eu vi um Luciano humilde. Ele não tava marrento, ele tava querendo render, querendo ajudar, não tava querendo dar bronca em ninguém. Eu vi um Luciano querendo melhorar. É óbvio que a gente zoa a Lopra, pediu ele fora, é óbvio. Tava jogando de meia. Agora, eu brinquei aqui no outro vídeo e falei, o Luciano, ele acha que ele é o Harry Kane. O Harry Kane é um centroavante meia, mas esse funciona. Esse cara, ele joga demais. Eu sempre tive algumas ressalvas em falar que ele era craque. Todo mundo, o Kane monstruoso. Eu falava, é bom. Mas, vendo uns jogos do Bayern, aí esse cara, ele joga demais mesmo. E ele é realmente isso. Ele é um centroavante meia. Só que é completamente... Ô, Luciano, o futebol do Kane é completamente diferente do seu. O Kane, ele é rápido. Ele realmente articula o jogo. Ele realmente cria as jogadas no meio. Por mais que ele seja centroavante de ofício, ele articula o jogo. Ele dá dinamismo no meio campo. É impressionante ver esse cara jogar. De uma qualidade assim impressionante. Então, Luciano, infelizmente, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Só que agora, nós não temos que fazer apelo e nos preocupar mais com isso, porque nós temos a figura de um técnico. Nós temos alguém para corrigir isso. Nós temos alguém para não ter esse tipo de erro no São Paulo, que é o Luciano de meia. Agora, nós temos a chegada do Dineno, nós temos o novo Ferrarese ajustado, nós não temos mais Cédric Soares de ponta, de ala.
Nós não temos mais Luciano de meia, nós temos um Rian que vai participar muito mais, que pode participar, não é só porque é da base, não é só porque a gente tá pegando no pé, não é por isso, é porque ele merece oportunidade por conta do futebol, sim. Vai ser testado de centroavante e segundo atacante. Então, pra mim, é muito boa. A expectativa só aumenta em volta de tudo isso e a esperança também só aumenta com essa chegada do Hernan Crespo. E agora, galera, nós temos que falar do Matias Rojas. Te digo o que tá acontecendo, eu vou contar pra vocês. O Matias Rojas, meia atacante, que também pode jogar de atacante. Não bem um atacante, mas tipo o Arrascaeta, um cara que vem centralizado, né? Um cara que vem do meio, que avança muito, que pisa muito na área. Matias Rojas, pra mim, é um jogador muito bom, muito bom. São Paulo queria muito o Matias Rojas antes dele ir pro Corinthians. Foi pro Corinthians, pelo que nós entendemos, por salários, por valores absurdos. Corinthians ali fazendo loucuras financeiras, foi bem naquele momento, antes do Depay, né? Antes do Coronado, mas já estava fazendo loucura financeira que nós não conseguimos entender. Isso aconteceu com o Corinthians. Então, o que tá rolando? São Paulo, o Matias Rojas já era um interesse do São Paulo e só chegou talvez o Oscar na posição depois de tudo isso que aconteceu. Só realmente chegou o Oscar, que dá pra gente lembrar, que dá pra falar de grandes nomes. O Matias Rojas neste momento está na lista de dispensa do River, já podendo assinar pré-contrato com qualquer clube. O que acontece? É que muito provavelmente ele não continuará no River. Aí o São Paulo poderia ir pra cima. Como é um interesse antigo, é um cara que já interessava pro São Paulo e é um jogador muito bom, daria até pra bater um rolo no Galopo, né? Quem sabe? É um jogador muito bom. É um jogador muito bom e que o São Paulo precisa da posição agora. O Matias Rojas pode jogar tanto de meia quanto atacante. Te digo, não é bem por aí. Pode. Digamos que o Matias Rojas está jogando, digamos que o Crespo faz uma tática parecida com a do Dorival. Vocês lembram como o Rato jogava? O Rato jogava na ponta direita, na ala direita, ali na ponta direita. Só que o Rato, ele mal ia pra linha de fundo. Ele não dava muita profundidade. Isso não é um problema. No sistema do Dorival, o Rato cortava muito pro meio. O Matias Rojas pode jogar assim, tanto na esquerda quanto na direita. Se ele jogar de ponta, se ele jogasse de ponta, ele poderia tanto cortar pra ponta, da ponta direita quanto da esquerda, pro meio. Vir fazendo o jogo dele pro meio, porque ele é um meio atacante de ofício. Mas é claro, o ideal pra ele é jogar de meio atacante, mas ele faz também, porque ele é muito bom de bola. Eu acho que se você colocar o Matias Rojas ali na direita, ali na meia direita, ali cortando muito, como o Rato fazia, porque o Rato também era um meia que foi colocado de ponta e deu muito certo com o Dorival. Na verdade, ele nunca foi um ponta, mas ele era um cara da ponta que caía muito pro meio. O Matias Rojas poderia fazer isso. E o Matias Rojas tem um chute espetacular. É um cara que chuta muito bem. Na verdade, gente, das características, o futebol, a bola do Matias Rojas me agrada demais. Eu acho que ele joga muito mesmo. E agora está, naquele momento, ele era Racing, né? Racing, Corinthians e agora no River e muito provavelmente não vai continuar. Estava muito mais valorizado. Estava muito mais em alta. Hoje o Matias Rojas, ele vale muito menos. O que nos traz uma esperança em uma possível futura negociação facilitada. Uma forma mais tranquila de vir pro São Paulo. E tem a questão do River, tem a questão do Galopo, tem a questão do São Paulo precisar agora dessa lista de dispensa. Ele já ter uma história, um histórico com o São Paulo, ser um interesse antigo de São Paulo. Então eu acho que seria um nome ideal, um nome muito bacana pro Matias Rojas, por exemplo, para ele vir pro São Paulo fazer alguma oferta, uma proposta, tentar alguma coisa. Mas eu queria saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários também, é claro, sobre isso aí. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí, ativem as notificações e deixem like. Obrigado e até a próxima.